Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de HTML falando sobre botões em formulários. Nos vídeos passados falamos sobre vários elementos que você pode acrescentar em um formulário HTML e hoje vamos abordar os botões. Os botões eles são elementos que são utilizados para executar ações com os dados que o usuário insere no formulário. Então depois do formulário estar preenchido, o que deve ser feito com aquelas informações? Um botão vai determinar para onde elas vão. Geralmente você usa o botão para enviar as informações para um servidor, onde um script vai receber aquela informação e dar o tratamento adequado. Bom, dito isso, nós temos 4 tipos principais de botões que podem ser inseridos em formulários HTML, que são os botões do tipo Submit, o botão Image, o botão Reset e o botão chamado de Button, que é um botão genérico. A gente vai ver esses 4 tipos de botões em uma página HTML que eu criei e vocês vão descobrir assim como eles são fisicamente, como é a aparência deles e também como eles funcionam na forma de código. Então vamos lá. Esta é a página HTML que tem os botões que nós vamos trabalhar. Tá? É uma página bem simples, eu coloquei apenas um campo de preenchimento para o usuário, um campo de texto, onde a gente pode digitar o nome da pessoa e assim por diante. E os botõezinhos. O botão clássico que você vai encontrar nos formulários é o botão do tipo Submit, que é usado para enviar a informação que está no formulário para um servidor. Nesse caso aqui ele é representado por esse botão com o nome Enviar. Um outro botão também bastante comum é o botão de Reset, que é um botão que apaga o conteúdo que foi digitado no formulário. Então o formulário foi preenchido, por algum motivo você quer apagar aquela informação toda, então você clica no botão Reset e o formulário é todinho zerado. Aqui esse botão é representado pelo botãozinho com a palavra apagar. Então se eu escrever alguma coisa como por exemplo o meu nome aqui neste campo e clicar em enviar, ele vai tentar enviar para o servidor essa informação. Vai aparecer aqui em cima na URL que foi enviada o nome do controle, no caso do input box, e o nome que foi digitado lá dentro, que é o meu nome, palavra Fábio. Certo? Então esse aqui é um botão clássico tipo Submit. O botão apagar é o Reset. Quando eu clico, ele zera o formulário. Então, você vê que ele apagou aqui o conteúdo. Esses são os 2 botões clássicos HTML. Existem outros botões mais recentes, como por exemplo este botãozão todo estilizado, colorido, onde eu escrevi executar JavaScript, que é um botão que ao ser clicado pode executar um código em JavaScript, por exemplo. Como por exemplo esse alert box com a palavra bom dia. Então cliquei aqui, ele executa uma ação qualquer. Ele pode chamar uma função, fazer um cálculo, alguma coisa do gênero. É um tipo de botão que é bastante útil. Esse é um botão do tipo Button. Esse botão também pode ser empregado para enviar dados para o servidor, assim como o botão do tipo Submit. E o último botão é esse aqui. Esse botão todo bonitão, estilizado, vermelho, é um botão do tipo Image, ou seja, uma imagem. Eu posso pegar uma imagem qualquer imagem que você queira e transformá-la em um botão, que é clicável. Aqui, por exemplo, esse botão também tem a mesma função do botão Submit, só que em vez de ser um quadrado cinza escrito enviar, é um botãozinho colorido. Clicando, ele executa também a ação. Legal? Então, como é que a gente cria esses botões em HTML? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar um código como este aqui. Neste código eu inicio um formulário, o mesmo que a gente tem usado aí nas aulas. Eu tenho um label e um input type text, que é aquela caixinha onde eu digito o nome. Beleza, até aí não tem nenhuma novidade. E aqui eu tenho os botões. O botão do tipo Submit, Reset, o Button e o botão do tipo Image. Então como é que eu criei esses botões? Para o botão Submit, que é o botão clássico para enviar dados para o servidor, você vai utilizar um input, uma tag input, e o tipo dela, o type, o atributo type, vai ser igual a Submit. Só isso. Dá um nome para você poder identificar a informação que está sendo enviada e um value que é o valor. O valor é o texto que vai aparecer no botão. O meu botão é enviar, porque o texto dele, o value dele é enviar. Certo? E o name é para identificar esse botão. Muito bem. O botão Reset também é uma tag do tipo input, só que o type dela é reset, de resetar. Aí você dá um nome para ela e o valor é o texto que vai aparecer nela, no caso apagar, que é o texto que aparece dentro do botão aqui. Você pode colocar o texto que você quiser, obviamente. Muito bem, então esses 2 botões clássicos são muito simples, são ambos criados com o uso do elemento input, é só alterar o type dele.
Um outro botão muito interessante que você também pode empregar é um botão específico genérico do tipo button. O button é utilizado para você criar um botão genérico que a princípio não faz nada, ele não tem nenhuma ação associada. Você tem que associar uma ação a ele. Essa ação pode ser um submit, pode ser um reset ou pode ser a ação de botão genérico button. Então quando você cria o button, você tem que dizer qual é o tipo desse botão. Ele pode ser submit ou reset, como os anteriores, mas ele também pode ser o button, que é o botão genérico. Quando você cria ele como tipo button, ao ser clicado ele não vai tentar enviar automaticamente para o servidor os dados. Ele vai esperar que você, na verdade, programe esse botão para fazer alguma coisa diferente. No meu exemplo aqui, eu mandei ele abrir uma caixinha de alerta com a palavra bom dia, que você viu aqui. Isso aqui é uma programação em JavaScript que está neste código. OnClick igual, entre aspas, alert, entre parênteses, bom dia. Então, alert é uma função do JavaScript para abrir aquela caixinha de alerta, e o onClick diz que quando este botão for clicado, ele deve chamar essa função do JavaScript e executá-la. Olha que interessante. Assim a gente consegue começar a acrescentar programação dentro dos nossos scripts HTML. Então, o button pode ser utilizado com essa finalidade. Se você utilizar os types submit ou reset, ele vai funcionar da mesma forma que o input. Pode ser que seja interessante você trabalhar assim, button type igual a submit ou button type igual a reset. Por quê? Porque esse elemento button ele é mais facilmente estilizável com CSS do que elementos do tipo input. Então, se você trabalha com CSS para estilizar o formulário, talvez seja mais adequado usar botões do tipo button, com o elemento button. Bom, e para finalizar, assim, o texto dele aqui do button, ele tem um texto executar JavaScript e você precisa fechar esse elemento. Tá? Ele não fecha automaticamente como os inputs. Você abriu, colocou ali o código dele, e aí vem com o texto que você quer exibir dentro dele, e depois você fecha o button, tá? Esse texto que vai aqui dentro. Bom, agora sim, para finalizar, o botão do tipo imagem. Esse também é um elemento input, só que o tipo dele é image. E esse cara aqui vai ser um botão que vai pegar uma imagem qualquer, uma figura, e vai transformar essa figura num botão clicável. Nesse caso, eu dei um ID para ele, chamei de btn imagem. Ele tem um Alt, botão gráfico. Tá? O Alt é o texto alternativo, que é exibido caso por algum motivo o botão não consiga aparecer na página. Isso é comum para imagens em geral. E o atributo principal desse botão é o atributo src, source, que indica qual é a imagem que vai aparecer no botão. Ou seja, qual é a imagem que compõe esse botão? No meu caso, eu tenho uma imagem chamada imgbotão.png, que está na mesma pasta desse arquivo HTML, e quando eu carrego a página, esta imagem aparece na tela, na posição onde eu mandei colocar o botão, e essa imagem é o botão. Então é essa imagenzinha aqui. Isso aqui é o imgbotão.png. Tá? E aí, transformou no botão. Tá? É bem tranquilo, é muito utilizado isso porque você pode ter botões de vários tipos distintos na sua página, com cores, formatos, inclusive ele não precisa ser redondo, ele pode ser qualquer formato, porque pode ser qualquer imagem colocada aqui para ser o botão. Beleza, gente? Então isso aqui é bem legal, é um elemento muito útil e interessante para estilizar legal o seu formulário. E só para finalizar, voltando aqui no nosso botão button, perceba que ele está com o fundinho na cor azul, ele tem um estilozinho aplicado. Eu apliquei um estilozinho com CSS, que a gente pode ver aqui em cima, no cabeçalho da página. Simplesmente mandei um background color light blue, ou seja, azul claro. Tá? E aí eu pintei esse botão dessa cor, criando uma classe chamada estilo. E essa classe eu apliquei aqui, ó, no próprio código do botão, class igual estilo. Todo mundo que tiver class igual estilo vai ter a cor de fundo azul. Então é bem fácil estilizar esse tipo de elemento aqui. Tá? E assim concluímos nossa aula rápida sobre botões para formulários HTML. Então você tem os tipos, resumindo, submit e reset, tipos padrão do input, um novo tipo image também do input, e o elemento button, que permite você criar botões para executar ações variadas, não só de submit e reset. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado.
Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não se inscreveu ainda, e se você já for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações, para você receber o e-mail sempre que a gente tiver material novo postado. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br e de nos seguir nas redes sociais que aparecem aqui em cima, Pinterest, Instagram e assim por diante. Obrigado e até a próxima! Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boston Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.